a segunda unidade da disciplina de Administração Pública. Nesta unidade falaremos sobre a estrutura da administração pública. Seu estudo se inicia a partir de seu conceito, sobre o qual repousa toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos a serem prestados aos administrados. Dessa forma, podemos conceituar a administração pública como sendo toda a estrutura do Estado organizada para o exercício das atividades administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a atividade estatal relacionada à função administrativa. Presente em todas as divisões da Federação, nós temos a administração pública federal, no âmbito da União, a administração pública estadual, no âmbito dos Estados-membros, a distrital, no Distrito Federal, e os municípios contam com a administração pública municipal. Em comum, todas as estruturas, todas são estruturadas de forma a atingir um único objetivo, o bem comum da coletividade. Na administração pública, temos princípios expressos na Constituição que são responsáveis por organizar toda a estrutura, além de orientar seu bom funcionamento para uma boa administração e também gerar uma segurança jurídica aos cidadãos. No texto da Constituição Federal, temos no seu artigo 37, caput, expressamente os princípios constitucionais relacionados com a administração pública. São eles: o princípio da legalidade afirma que a administração pública está estritamente vinculada à lei, ou seja, o administrador público apenas poderá realizar algum ato se este for permitido pela lei, pois a única vontade da administração pública é a vontade expressa em lei. Assim, podemos dizer que para a administração pública, o que não for permitido é proibido. O segundo princípio que iremos ver é o princípio da impessoalidade. Este princípio estabelece o dever da imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Além do mais, possui outro aspecto importante. A atuação dos agentes públicos se caracteriza como ser imputada ao Estado. Portanto, as realizações não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público, mas à pessoa jurídica estatal a qual ele está vinculado. O terceiro princípio é o princípio da moralidade, também chamado de moralidade administrativa. Impõe aos agentes públicos o dever de observância e respeito a critérios da moralidade administrativa. Exige dos agentes o respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária da boa administração. O quarto princípio é o princípio da publicidade. Esse princípio determina a obrigatoriedade da divulgação oficial dos atos administrativos. Nem todos os atos devem ser publicados, mas existem atos que, para serem eficazes, uma das suas condições é a publicação em órgão oficial. Encarte-se também neste princípio o livre acesso dos indivíduos a informações de seu interesse e de transparência na atuação administrativa. Como os agentes públicos atuam na defesa dos interesses da coletividade, a proibição de condutas sigilosas e atos secretos é um corolário da natureza funcional de suas atividades. Portanto, a publicidade dos atos administrativos constitui medida voltada a exteriorizar e dar validade aos atos da administração pública, divulgando seu conteúdo para conhecimento da população, tornando exigível o conteúdo do ato e desencadeando a produção de efeitos do ato administrativo, permitindo, assim, o controle de legalidade do seu comportamento.
O último princípio é o princípio da eficiência. Ele impõe a todo agente público o dever de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, já que não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório no atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Na sequência, passaremos a falar das formas que a administração pública se organiza para o melhor desempenho de suas atividades. Na sequência, passaremos a tratar das formas que a administração pública se organiza para melhor desenvolver suas atividades. O Decreto-Lei Federal 200, de 1967, classifica a administração pública federal em direta e indireta. Pelo princípio do paralelismo de formas ou da simetria, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios também seguem esta mesma orientação, organizando a sua estrutura através de lei, da forma direta e indireta. A administração direta corresponde à prestação dos serviços públicos diretamente pelo próprio Estado, por meio dos seus órgãos, ou seja, é quando a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios prestam serviços públicos por seus próprios meios, por meio dos órgãos públicos. Como exemplo, temos no âmbito federal a atuação por meio da Presidência da República. No âmbito estadual, a administração direta é representada pelas governadorias e, no âmbito municipal, pelas prefeituras. Já a administração indireta é o conjunto de entidades que, vinculadas a um ministério no âmbito federal ou a uma secretaria no âmbito estadual, distrital, municipal, prestam serviços públicos ou de interesse público. Sua existência se baseia no princípio da descentralização ou distribuição de competências e atividades, ou seja, quando não pretende executar certa atividade através dos seus próprios órgãos, o poder público transfere a sua execução a outras entidades. Assim, quando o poder público cria autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou empresas públicas e lhes repassa serviços públicos, haverá a administração indireta. A elevação da complexidade das funções do Estado moderno, acentuada após a promulgação da Constituição de 1988, trouxe, portanto, novas atribuições a serem absorvidas pela administração. Desta forma, se fez necessário conferir ao aparelho de Estado condições de executá-la de forma eficiente e eficaz. Este fenômeno constituiu reflexo das transformações em curso na teoria administrativa, alicerçada nos conceitos de descentralização e flexibilidade administrativa. Operou-se, então, um movimento de descentralização de parcela dos serviços públicos, restringindo-se o Estado à sua fiscalização. Este movimento orienta-se no sentido de uma especialização das ações da administração pública. A descentralização administrativa, a partir da criação de entidades paralelas ao Estado, tem como propósito dotar a administração pública de um maior nível de especialização na prestação de determinados serviços públicos e mesmo na produção de bens necessários ao desenvolvimento da infraestrutura social e econômica. Na sequência, passamos a tratar dos entes que compõem a administração indireta. Inicialmente falaremos das autarquias. Conceituada como serviço público descentralizado da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, a autarquia é dotada de personalidade jurídica de direito público. Sua criação se dá por lei específica de competência exclusiva do chefe do executivo. Possui autonomia administrativa e financeira,
e sujeita-se ao controle ou tutela do Estado. São características das autarquias sua instituição mediante lei ordinária, sendo seus serviços regulamentados por decreto executivo. Possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Outro ente da administração indireta são as fundações públicas, conceituadas como pessoas jurídicas, composta por um patrimônio personalizado, destinado pelo seu fundador para uma finalidade específica. Pode ser pública ou privada, de acordo com a forma de sua instituição. Sendo que somente a fundação pública, portanto, aquela instituída pelo poder público, é a que compõe a administração indireta. Por fim, temos as empresas estatais, caracterizada como pessoas jurídicas de direito privado. No Brasil, as empresas estatais são classificadas como empresas públicas quando 100% do capital pertence ao poder público, ou sociedades de economia mista, quando parte do seu capital é negociado por entes privados na forma de ações. Em comum, as empresas estatais estão sujeitas a um controle pelos tribunais de contas, pelo poder legislativo e pelo judiciário. Como características em comum, todas têm o dever de contratar mediante prévia licitação. Seus servidores são admissíveis mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, e sujeitam-se ao regime seletista de emprego público, com exceção dos dirigentes de alto escalão, sujeitos ao regime comissionado.